Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. É um prazer recebê-las aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Eu sou Ulisses Carrilho, curador aqui da escola. Também curei a exposição Arte na IF, Nem um Museu a Menos. A ideia desse ciclo de debates é que a gente pudesse também experimentar visões um pouco mais diagonais e ter um debate um pouco mais plural, e por isso mesmo nós convidamos a curadora Clarissa Diniz para realizar a mediação dessa mesa, por toda a experiência que ela tem e por alguns projetos especificamente que tocam nesse assunto que a gente vai discutir hoje, que são tensões, aproximações e distanciamentos entre esse termo do popular e do contemporâneo, mas, infelizmente, a Clarissa está com uma conjuntivite, está com uma restrição médica e não vai poder integrar a nossa mesa de hoje, e é por isso que eu vou ter o prazer de dialogar com os nossos convidados. Vou aproveitar para começar a chamar aqui na mesa a Mabel, artista que integra a exposição. Boa noite. Por favor, Mabel. Efraim Almeida, artista também que integra a exposição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Museu de Arte do Rio, curador Marcelo Campos, curador e crítico, e Ângela Marcelani, do Museu Casa do Pontal, que vai integrar essa mesa também conosco hoje. Acho que é hora de trocar esse microfone. Foi? Me escutam? Sim. Bom, então a ideia é que a gente tenha 15 a 20 minutos para cada um dos nossos convidados, para que a gente possa fazer uma fala inicial, mas também para que a gente possa resguardar um tempo aí no final, que não seja muito cansativo, mas que a gente possa também, finalmente, realizar um diálogo, um debate, e que as visões e posições de vocês também integrem a nossa conversa. Tenho certeza que vai ser mais frutífero e interessante assim. De antemão, a gente imaginou um momento em que a gente começa falando da mostra e depois vai expandindo para questões que são do interesse desse e de outros projetos curatoriais e de outras instituições. De antemão, a exposição Arte na IF, Nenhum Museu a Menos, ao utilizar esse subtítulo, né, Nenhum Museu a Menos, se interessou em uma espécie de denúncia, um manifesto a favor das instituições culturais brasileiras, a favor desses locais, das instituições museológicas também, como zonas de confrontamento, a gente se perguntar mesmo, em lugares que confiam mais nas perguntas do que nas respostas, e, nesse sentido, uma solidariedade institucional da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, entendendo exposições como um ponto de partida para debates. Eu acho que a própria exposição Arte na IF, Nenhum Museu a Menos, traz consigo uma possibilidade de pensamento de será que esse termo, né, o naif, essa ingenuidade, essa arte ingênua, será que isso realmente dá conta da pujança, das temáticas, das representações que a gente vê na exposição. Dito isso, e sem mais delongas, mais uma vez agradecer fortemente a presença de vocês e tomar só mais 30 segundinhos antes de passar o microfone, dizendo que para mim é um prazer especial, porque logo que eu cheguei aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, há 4 anos e meio atrás, eu tive o prazer de ser aluno de Marcelo e Efraim em um curso aqui. E cada vez mais eu acho que a gente vai investigando e pensando escolas, a gente vai entendendo a importância dos saberes e de compartilhar e de agradecer. Então, fico muito feliz de estar hoje mais uma vez aqui com vocês por perto. Minha gratidão, meu carinho. E, Mabel, vai ser um prazer te escutar um pouco mais, ouvir falar você falar sobre o seu trabalho. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada. Boa noite. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos, e o convite também, né, que eu recebi de estar aqui. Bom, falar de naif é um pouco complicado para mim, né, que sou artista naif, porque a gente encontra assim, uma certa resistência com a obra, com a nossa obra, por não ter uma formação acadêmica. Então, a gente põe na tela, ou seja, no papier-mâché, ou mesmo na madeira, né, e tal, uma forma de expressar. A gente consegue expressar o nosso dia a dia
de uma forma bem simples. Então, sem grandes proporções, sem profundidade, sem sombreado, sem nada. Tanto é que tem obras nossas que a gente chega a rodear, né? O negócio é a gente colocar tudo, tem que colocar tudo, porque a gente quer dar aquela toda, fazer um todo da informação. Então, assim, é complicado, porque as pessoas olham como uma obra, sabe? Não é aquilo, né? Não é um Rembrandt, não é um Velázquez, não é uma coisa. Então, assim, quando fala em obra de arte naif ou a popular, que no caso nós entramos na popular, né, é realmente bem desconsiderada. Hoje está tendo um mercado assim, bem maior, inclusive isso, eu acredito que lá fora, né, fora do país, tem um apreço muito maior pela obra do que pela arte popular nossa, do que o próprio brasileiro. Então, é complicado isso mesmo. Quer saber mais? Claro. Como eu comecei? Isso, tipo assim. Sua trajetória. Bom, então vamos lá. Eu fui filha única, sempre aprontei muito, né? Então, na minha época, só tinha National Kids, só essas coisas para assistir, né? Então, a maneira que meu pai tinha de me punir era cortar a minha televisão. Então, eu pegava um pedaço de papel, lápis, eu fazia todo o movimento, eu criava todo episódio que eu tinha perdido ou repetido, né? Então, aí eu comecei a desenhar muito, sempre gostei de desenhar, e conforme, assim, toda aquela vivência, a experiência que a gente tem, do sofrimento, dor, sei lá, a gente vai começando a expressar. É engraçado que nas telas, para cada fase de vida minha, muda as cores, ou puxa todo um rosa, ou puxa todo um marrom. É uma coisa, muito engraçada. É cada fase minha. Quando eu me toco, aquela sequência daquela fase teve direcionada uma determinada cor. Se a gente for analisar pela cromoterapia, isso deve ter alguma coisa a ver, né? Eu não sou muito entendida disso, mas deve ter a ver. Então, foi assim. Aí eu conheci o seu Luciano. Assim, a princípio, ele pediu para eu fazer um desenho de um circo. E eu coloquei tudo que tinha no circo, pipoqueiro, na época estava com aquela polêmica de entrar o PT, eu botei gente com bandeira do PT, aquela confusão toda. Aí ele falou, eu quero que você pegue isso e passe para a tela. Aí eu passei. E daí comecei, são 20 anos já, né, que eu pinto a arte naif. Não consigo fazer assim, mudar outro estilo, é porque eu sou naif mesmo, que eu consigo, seja a história, né, seja o que está se passando no mundo, ou no Brasil, ou no Rio de Janeiro, que agora está um caos, né? Então, eu tenho que falar. Né? Mas, assim, então, eu pinto realmente aquilo que eu sinto, seja de raiva, ou de amor, ou de paixão, é aquilo que eu estou vendo e eu passo para a tela. Então, eu não posso me preocupar com detalhes, porque eu não tenho formação. Então, não tem como eu querer fazer um detalhe acadêmico se eu não tenho essa formação. Mas é muito gratificante ser artista naif. Eu acho que vocês deveriam experimentar. Mas é isso. Então, obrigada. Obrigado, Mabel. Outro artista que integra a mostra, que eu vou convidar para fazer essa fala inicial, é o Efraim Almeida, que está conosco, também professor aqui da escola, fez sua formação aqui, e também fez sua formação anterior à chegada na escola. É um artista que tem essa singularidade e que ele mesmo pode nos contar melhor. Obrigado, Efraim, pela presença. Olá, boa noite. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Ulisses, à Escola de Artes Visuais do Parque Lage, uma escola que tem uma extrema importância para mim, como artista, e para a minha produção. É super legal essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, enfim, o Marcelo, a Ângela, a Anabel,
todo mundo, porque é sempre, para mim, foi muito bom esse convite, porque, na verdade, eu vim visitar a exposição algumas vezes, e uma das vezes eu vim com o David, que é meu companheiro, que é inglês, e foi super legal, porque ele ficava perguntando o significado de naif. E eu ficava tentando explicar para ele. E essa história de são artistas que não têm uma formação acadêmica e que não conhecem as técnicas da pintura ou as técnicas acadêmicas mesmo, né, de perspectiva, essas histórias todas. E ele dizia, mas isso não faz o menor sentido, porque na verdade, eu não consigo... Eu vejo trabalhos extremamente fortes, trabalhos extremamente contemporâneos, e que não... eu não consigo separar aqui o que é contemporâneo e o que é naif. Para mim, me interessa os trabalhos, me interessa a força desses trabalhos, e me interessa principalmente o que eu sinto diante deles e o que esses trabalhos me passam, né? Então, acho que é uma questão extremamente complexa, essa história de arte naif, de arte popular ou de arte contemporânea. Eu devo muito da minha formação à arte popular, porque muita gente não sabe, enfim, mas eu nasci no sertão do Ceará, no sertão central. A minha história é toda, o tempo inteiro, eu me debrucei sobre a produção popular, né, dita popular, né, que também é muito estranho, porque é só um modo de classificar uma categoria, mas que, na verdade, não tem nada a ver com o valor artístico desses trabalhos produzidos. Então, como eu falei, eu devo muito do meu trabalho à arte popular mesmo. O material que eu uso recorrentemente da madeira, que é uma madeira do sertão, que é uma madeira utilizada pelos artesãos populares, pelos caras que fazem esculturas, brinquedos, os próprios ex-votos. Então, toda a minha história é permeada por uma visualidade dita popular. A minha formação como artista, que é, em grande parte, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, eu estudei aqui nos anos 80, até o final dos anos 80. Eu estudei também no Museu de Arte Moderna, no MAM. Aqui eu fiz pintura, fiz gravura no MAM, fiz pintura aqui, fui fazendo vários cursos de teoria, história da arte e tal. E a escola realmente tem uma grande importância e, obviamente, eu não sei, às vezes eu fico pensando sobre essa questão de popular ou contemporâneo, ou desses cruzamentos, é muito mais um posicionamento diante do trabalho do que propriamente o trabalho em si, né? Porque, assim, eu lembro que no início da carreira, como todos os artistas, eu fazia o percurso de me inscrever em salões, e quase 90% das vezes eu fui recusado nos salões, porque, na verdade, as pessoas olhavam o meu trabalho e diziam assim, isso é arte popular, isso é artesanato, isso não é arte contemporânea, porque eles não entendiam a camada de sentido que tinha no trabalho, que era um olhar, de uma certa maneira, crítico, né? Não crítico à arte popular, mas eu pegava elementos da arte popular para lidar com uma questão muito mais crítica, assim. Então, também por se aproximar muito de imagens de cunho religioso, entre aspas, também as pessoas diziam, trata de religião, trata de arte popular, e tem um modo de feitura que é artesanal. Então, era uma verdadeira desgraça para a arte contemporânea, ninguém entendia aquele trabalho. As pessoas sempre ficavam classificando como uma coisa porque era um olhar, de uma certa maneira, superficial, e um olhar também carregado de preconceitos.
Para mim, o que é muito importante nessa exposição é quando vocês, na curadoria do Ulisses, quando ele coloca todos esses artistas juntos, né? E quando você olha a exposição completamente livre dos preconceitos e livre dessas ideias de categorizar, como isso é popular, isso é menos importante, isso é naif, isso é contemporâneo. E quando tudo isso está reunido numa exposição, tem momentos lindos da exposição. A pintura da parede, né? É lindo aquilo. Os trabalhos como as etiquetas, como legendas eu estou ótimo de nome hoje, estou assim, da Gabriele Gomes, enfim. Tem uma série de estratégias expositivas muito inteligentes e que funcionam muito bem dentro da proposta da exposição. E, principalmente, eu acho que um trabalho potencializa o outro. Não é uma ideia de classificação de popular ou contemporâneo como um valor, né, no sentido contemporâneo é melhor que popular, é tudo ao mesmo tempo, todos os trabalhos juntos, e essa junção faz com que todos eles tenham potência como trabalho artístico, independente de você ficar categorizando ou colocando em gavetas. Então, eu acho essa exposição bastante importante nesse sentido, e acho que a gente também vive um momento interessante em que essas coisas estão sendo tensionadas, né? Essas linguagens estão sendo tensionadas, esses valores estão sendo tensionados. Não existe mais simplesmente a classificação. As pessoas estão olhando para o trabalho, os artistas estão olhando para esses trabalhos e vendo esses trabalhos potencialmente como linguagem contemporânea, sem a ideia da classificação ou do rótulo. Então, bom, posso falar muito mais, mas, enfim, passar para o Marcelo, a gente pode ficar fazendo, tá? Boa noite, também agradeço ao convite, agradeço à escola, ao Fábio, Ulisses, e acho também uma honra estar aqui do lado da Ângela, da Mabel, do Ulisses, do Efraim. Fiquei pensando antes, né, assim, o que pode ser interessante, né, de comentar a partir dessas relações. E acho, inevitavelmente, é também uma mesa sobre preconceitos, né? É uma mesa que é um assunto, né, que, por sistemas de arte estabelecidos, né, que buscam distinção, você vai sempre ter, a partir das classificações, leituras. Eu comecei a fazer crítica de arte, a escrever textos. O meu primeiro texto que eu considero de crítica de arte foi sobre o Efraim. Então, o Efraim me convidou, eu estava fazendo doutorado, e eu pesquisava identidade brasileira, né? E ia cheio de enganos, né? Cheio de ilusões também ali, nessas relações jamais estabelecidas. E eu conhecia o trabalho do Efraim por publicações, exposições na época, e uma amiga me apresentou o Efraim, fui lá no ateliê dele, no Grajaú, e tudo mudou, assim, né? Primeiro, o atravessamento dessas relações, ou seja, é claro que eu buscava ali, para encaixar na tese, né, para fazer sentido no texto, né, uma história toda conectada. Então, o Efraim, do interior do Ceará, que viu a escultura popular, como ele disse, eu já fui meio preparado para encontrar esse sujeito. E, quando eu cheguei lá, o Efraim me mostrou um DVD da Bjork. E aí tudo mudou. Ou seja, eu estava indo em busca, né, de um artista, uma expressão de um lugar, né, da coisa mais óbvia possível, e Efraim me falou da Bjork e do Almodóvar. E eu comecei o texto, logo depois ele me convidou para escrever o texto, e o meu texto começava com Bjork e Almodóvar, né? E depois visitei o lugar de onde Efraim
passou a infância e tal, onde Efraim passou a infância, e visitei a igreja, visitei os ex-votos. Nesse primeiro texto que escrevi, Efraim aceitou o texto e me disse: eu só queria que você mudasse uma palavra, ex-votos, né? Porque já tinha esse registro de que aquele trabalho era um trabalho que se ligava aos ex-votos. E essa conexão ela é ilusória, porque, como o próprio Efraim falou, nem combinei que eu ia falar sobre você. Como o próprio Efraim falou, o trabalho dele é instalado, sei lá, pensando no minimalismo, e não necessariamente numa sala de ex-votos, né? E, obviamente, a madeira usada na época, na produção dele, era uma madeira que vinha desse lugar, né? A umburana é uma madeira comum, corriqueira, foi, né? Hoje não é mais autorizada. Então, eu acho que também a minha trajetória de pesquisador é uma trajetória que passa por quebras de preconceito, né? E agora eu vou pensar nisso no outro sentido. Estudar cultura popular, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que cultura popular, assim como arte naif, são conceitos eruditos. E hoje estamos em luta pelo lugar de fala, né? Então, esses termos, eles vão atravessando fronteiras outras, né? E, na época em que estudei, comecei a fazer minhas pesquisas, a gente tinha o Greenberg, né, como um teórico da arte moderna, e as pessoas estudavam minimalismo, não estudavam arte popular, né? Estudavam, obviamente, num outro grupo. Ângela, por exemplo, eu entrei na universidade para pós-graduação, Ângela já tinha uma pesquisa já referendada. Todos diziam: você tem que ler a pesquisa da Ângela, porque ali você vai um pouco perceber as relações da cultura popular e tal. Mas eram momentos muito apartados, né? Então, a Ângela estudava a cultura popular, e esse atravessamento que o Ulisses propõe hoje com a exposição era impossível na época, porque ou você vinha de uma vertente de estudo pela filosofia e talvez chegasse no Greenberg, no minimalismo. Curiosamente, às vezes a gente escuta gente que ainda está nessa vertente, né? Ou então você ia estudar antropologia e cultura popular. Só que eu cheguei na casa do Efraim e ele estava ouvindo a Bjork. Então, eu não podia ficar ali querendo me associar a uma ou outra vertente. E aí corri um pouco em busca desses atravessamentos, né? Já havia outros teóricos fora do Brasil, o Ralph Foster é um dos exemplos, né, no Artista como Etnógrafo, que lidavam com produções internacionais que já produziam esse atravessamento, né? E acho que isso foi mudando de configuração, né? Se uma época, talvez ali também bem próximo da Ângela, a gente falava de mediação cultural, né? O artista como um mensageiro entre um mundo e o outro mundo. Depois isso foi sendo atravessado por outras questões, né? Dentre essas questões, a própria condição de que sabemos que estamos lidando com termos inventados por um outro, né? Então, naif, popular, são termos eruditos, e não termos do próprio grupo. E também percebendo que, em outros contextos, por exemplo, no Paraguai, se vocês forem estudar arte contemporânea, vocês verão fronteiras borradas entre uma produção mais próxima da produção indígena, entre a produção que poderia ser entendida por nós como cultura popular, né? A gente teria também uma terceira camada, que seria esse popular produzido pelo urbano, né? O grafite é o quê? É arte popular, não é popular, o urbano e o popular têm uma relação ou não. Nos congressos de estudiosos sobre o folclore, alguns estudiosos vão dizer que existe, então, um folclore urbano. É um termo que os congressos de folclore começaram a cunhar, né? Que faz muito sentido para os Estados Unidos, então a pop art, por exemplo, né? Mas faz pouco sentido para nós, porque a gente não coloca aquilo nessa chave. Então, acho importante dizer isso para estimular também um debate, né? Pensar que essa produção, de fato, né, a Mabel falou primeiro,
hoje dizer, não, porque é uma produção que não passa pela academia, né? Cada vez eu gosto mais de perceber que isso vai fazendo menos sentido, ou seja, o sistema atravessa agora outras relações, principalmente quando a gente agora tem um cuidado com relação a essa representatividade, ao lugar de fala, ao modo como a gente aborda um contexto social, cultural, e a gente procura chegar aos próprios termos do grupo, né? E não necessariamente abrir classificações como a gente fez antes, né? A partir de, enfim, de sistemas de cultura e etc., né? E acho que cada vez mais as produções... É curioso, para terminar aqui essa primeira rodada, que eu sempre frequentei ateliês de artistas, que eu acho que é uma universidade paralela, né? Frequentem os ateliês, porque ali você vai ver coisas que não são separadas, coisas atravessadas, né? E os artistas sempre fizeram essas pesquisas. Nunca houve... Eu vi essa separação na sala de aula, na academia, mas eu nunca ouvi um artista dizer, ao contrário, né? Os artistas se referiam a livros, a objetos que vinham da cultura popular, e com muito amor por aquilo, né? Antônio Dias, por exemplo, colecionava ferramentas de orixá, e pouca gente sabe disso. O Leonilson colecionava arte naif, quer dizer, entre Antônio Dias e uma ferramenta de orixá, a gente veria uma grande diferença, e não há, né? Então, acho que isso também é uma camada que, às vezes, essa separação que a Mabel também falou, é uma camada, enfim, que também não foi difícil de desvendar, né? Assim, é uma camada que já circulava entre os artistas, essa admiração, esse interesse, e etc. Temos um desafio. No retorno disso, esse retorno ainda não é horizontal, né? Então, o preço dos trabalhos não é o mesmo, o artista que volta para o seu cotidiano de artista popular não vai ter, muitas vezes, as oportunidades que um artista dito contemporâneo terá num sistema de arte. Acho que é isso para abrir. Boa noite a todos. Agradeço Ulisses, Fábio, pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui nessa mesa. E com o queridíssimo Marcelo, que eu estou ficando cada vez mais conhecendo melhor e admirando muito o seu trabalho e conhecendo os demais participantes dessa mesa. Eu não poderia começar essa conversa, essa participação, pensando no título dessa mostra e no subtítulo dela, né? Então, o título é Arte Naif e o subtítulo Nenhum Museu a Menos. Então, o Museu do Pontal vem passando por uma situação bastante complicada e a gente está num movimento em que é muito importante esses vínculos e essas adesões, e eu acho que, inclusive, eu ampliaria isso pensando nesse momento do país, que a gente vive um momento em que a cultura está passando por uma situação muito complicada, produção cultural, trabalho dos artistas, e eu acho que as instituições conversarem entre si é um passo muito, muito importante, muito interessante. Eu fico ouvindo aqui, né, sobre o artista naif como aquele artista que não teve uma formação. A Mabel falando disso, mas Efraim falando, não, eu sou artista naif que tem uma formação. E o Marcelo falando, mas, olha, essas classificações, elas antecedem a ação, elas antecedem a trajetória, antecedem a obra, é como se fossem umas caixas que já vieram anteriormente colocadas, né? E o que a gente pensa em relação, quer dizer, o Museu do Pontal é um museu de arte popular brasileira que afirma, há 40 anos que ele existe, que a arte popular é arte. E a arte, em que sentido?
É a arte no sentido sociológico, porque demarca um campo de arte, mas também é arte porque ela está falando de autorias, ela está falando de autores, e esses autores têm as suas subjetividades. Então, o Museu do Pontal é um museu que reúne um segmento da população que normalmente é um segmento referido no singular, que é o artista popular, quando, na verdade, a gente sabe que não existe o artista popular, mas, na verdade, é um campo de arte que reúne artistas muito diversos entre si e com problemas que, às vezes, assim, eu acho que a mesa fala de tangenciamento, né? Eu trouxe um pequeno videozinho de 1 minuto, que é uma fala do Palatinic, conversando, de alguma forma, com o Adalto, o Palatinic vivo e Adalto já tendo falecido. Eu queria colocar isso assim como uma provocação, nesse momento, para falar um pouco disso, desses campos, desses mundos, né? Palatinic, com todo o seu trabalho cerebral, né? E, ao mesmo tempo, um artista que, em 1951, foi recusado na Bienal, teve um grande esforço, porque não era possível entender a obra dele nem classificar. Portanto, como ela estava fora desses cânones, ele não era um artista a ser considerado sequer para participar de uma Bienal. Então, essa exposição que nós fizemos reunindo os artistas, digamos assim, considerados da norma culta e os artistas populares, justamente foi em 2008, a gente fez pensando um pouco nisso, nesses tangenciamentos e também eu corrigiria os preconceitos, mas sem corrigir, mas dizendo preconceitos e pré-conceitos, né? Que eu acho que tem umas duas coisas aí, o pré-conceito e o preconceito. Então, não sei se Júlia conseguiu.
Isso tudo era espontâneo, eu fiz aquilo sem saber se estavam fazendo alguma coisa parecida, mas não encontrei nada. Porque alguém me chamou, como é que você fez isso? Eu disse, não sei, intuição, fui fazendo assim, meus desenhos, e eu transformei numa obra. Eu vendo esse filmetezinho, eu fico ouvindo as falas aqui, eu fico pensando na palavra espontâneo, que é uma palavra que já teve tantas conotações diferentes, né? Eu acho que quando surge a ideia de arte naif, que ela surge justamente valorizando aquilo que estava fora da escola, né? Mas pensando numa expressão assim incontornável e também considerando que na Europa, quando isso acontece, as artes plásticas, elas não aconteciam dentro das escolas. Elas aconteciam nas escolas de segundo grau, eram escolas técnicas. Então, você não tinha belas artes, você não tinha essa formação naquele momento, né? Então, e o espontâneo tinha esse valor. O Palatnik, ele fala sobre o espontâneo também. Ele diz, meu trabalho era espontâneo. No sentido, e se a gente se perguntar qual o sentido desse espontâneo, né? Eu faço... Será que é o sentido de eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu tenho vontade, né? É um espontâneo que, nesse momento, ele desvaloriza, em algum momento ele pode desvalorizar o discurso, né? Não, é um trabalho espontâneo, é um trabalho sem reflexão, é um trabalho que não tem aprofundamento, um trabalho de quem pouco trabalha. Então, é aquele trabalho assim que vai sendo jogado como uma coisa espontânea. E, ao mesmo tempo, é um valor enorme, porque, para quem trabalha com arte, sabe a dificuldade que é chegar no espontâneo. Espontâneo é quase como assim, o grande momento, se você conseguir ter alguma coisa espontânea e produzir algo que corresponda àquilo que você sente em relação aos teus sentimentos, ao que você quer expressar, nossa, é genial, né? Mas, voltando à questão do popular, então, falando um pouco do popular, no Museu do Pontal, a gente entende o popular, então, no Museu do Pontal são só esculturas e modelagens, e a gente entende o popular como um campo que é necessário ser afirmado justamente por conta de um uso que se fez, assim, né? Os artistas populares, por pertencerem aos estratos menos privilegiados economicamente da população, eles estão muito mais vulneráveis a um aproveitamento da sua produção, uma antropofagia em relação à sua produção, né? Eles podem muito mais serem apropriados como releituras, né? Do que artistas que têm, primeiro, um discurso, uma narrativa sobre a sua produção. Então, os artistas populares, em geral, não têm uma narrativa sobre a sua produção, o que fragiliza, muitas vezes, a sua percepção pelos campos de arte mais hegemônicos, né? E eu acho que, no Pontal, a gente pensa
que era importante que tivesse essa instituição, e era importante que a gente demarcasse esse campo, mas importante do ponto de vista político, porque para fazer ver que fora dos meios ditos cultos, você tem arte, você tem produção artística e, sobretudo, você tem autoria. Até pouco tempo atrás, e não raro, nesse momento, em algum lugar do Brasil, teremos uma exposição onde não terão os nomes dos artistas populares. Então, o que nós achamos que é importante é que a história desses artistas seja contada, a história das suas relações com a sua produção seja contada, porque, evidentemente, que ao produzir alguma coisa, ao produzir a sua obra, algumas vezes os artistas estão criando alguma coisa nova, mas nem sempre. E, muitas vezes, os artistas estão sendo artesãos do seu próprio trabalho, eles estão na repetição. Mas isso não é privilégio da arte popular. Isso acontece com todos os campos de arte, né? Eu fico pensando, assim, se eu penso na pintura naif, eu participei da Bienal, eu até confundi as datas do Palatini, que foi 2011, eu participei da Bienal de Arte Naif em 2008, lá no Sesc, Piracicaba. E justamente, na ocasião, eu me lembro que eu me tocava muito disso. A linguagem, assim como nós que escrevemos, a gente tem as mesmas palavras, todo mundo para lidar com essas palavras, esse repertório de coisas artísticas, de linguagens artísticas, também não é uma coisa assim extremamente fechada. Você vai ter tinta, você vai ter pincel, você vai ter o desenho, você tem uma série de possibilidades, né? Então, se a gente pensar até que ponto os trabalhos vão indo numa repetição ad infinitum, ou trabalhos que vão repetindo, repetindo e criando novo, repetindo, repetindo e criando novo. E alguns artistas não vão repetir nunca, vão fazer coisas assim com uma naturalidade maior, vão ter uma possibilidade maior de trabalhar com esses, sem considerar esses limites. Enfim, acho que era isso. Obrigada. Então, anotei algumas coisinhas aqui das falas que me parecem que são interessantes e gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês, de repente, só para incentivar o debate e para depois a gente poder dialogar de maneira mais intensa. Mabel, um processo que para mim foi muito... Eu cheguei, assim como o Marcelo falou, de a gente chegar num momento da pesquisa ou da investigação ou num ateliê, muitas vezes a gente vem munido... Não tem problema. Vem munido de conceitos, ideias e vontades e desejos, né? Quando não. E nesse processo de investigar para fazer a exposição, e a partir do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, um dos meus primeiros incômodos foi lidar com esse termo, o naif, né? O arte naif, justamente porque ele vinha carregado com essa tradução possível, que é a ideia de ingenuidade. E quando eu cheguei ao museu, nada me parecia ingênuo. E talvez muito menos os teus trabalhos. Tu mesma disseste que a questão do Partido dos Trabalhadores já entrou no teu trabalho. Um trabalho que está na mostra, nós temos uma aldeia indígena que vem da sua família, da sua origem, da sua mãe, né? Ao mesmo tempo, você tem uma pequena tela que representa o suicídio de Getúlio Vargas com uma série de direitos trabalhistas e de feitos desse presidente brasileiro, presidente ditador, sei lá, vamos depois, daí essa eu deixo com vocês. O que foi o Estado Novo? Como você encara essa ideia de ingenuidade? Como é para você?
porque, como eu te disse, eu cheguei munido disso, mas no diálogo com alguns dos artistas, desses que o museu tem uma coleção que ela vai muito até os anos 90, então a gente não teve o privilégio de acessar muitos dos artistas, porque alguns deles já faleceram. Então a gente teve de lidar muito mais com a coleção enquanto uma espécie de arqueologia, de resquício ali, né, o resíduo desses artistas. Nos poucos diálogos que eu pude ter, eu percebi que o incômodo com o termo ingenuidade vinha muito mais da minha parte, e eu pude ouvir de alguns artistas na IFE essa ideia que eu imagino que seja próxima da que a Ângela está trazendo, de uma espécie de estratégia política para a criação até de um mercado alternativo. Como você, na sua experiência enquanto artista, lidou com essa complexidade dessa economia de ser artista, né? Sim. Bom, em relação à palavra ingênuo, eu não vejo muita ingenuidade, não. Mas o problema todo é o seguinte, é que a gente escuta muito assim, nossa, mas isso aí, meu filho de 8 anos pinta. Escuta isso, entendeu? Ou então um bonequinho de barro, isso aí, nossa, minha avó já fazia isso. Então, são coisas assim que, para quem tem assim que leva mais a sério, né, a arte, a tua arte na IFE, isso magoa. Vamos ser sinceros, isso magoa. Então, eu comecei a analisar, falei, gente, peraí, mas não é ingênua. Eu acho que essa palavra ingênua, ela veio justamente pelo fato de não ter técnica. É uma coisa que flui, sabe? Você flui, você não precisa de grandes detalhes, né? Você consegue se expressar sem grandes técnicas. Eu acho, assim, para mim, é muito... Nossa, eu acho super interessante, porque eu consigo mostrar o que eu quero mostrar para as pessoas sem técnica, sem floreado, sem nada. Não de... Nossa, que eu amo, né? Técnica é tudo, né? Mas... Realmente, assim, eu estou falando do meu trabalho, então é o que é importante para mim. Então, realmente, essa ingenuidade falada da arte na IFE, eu acho que é bem subjetivo, sabe? É uma coisa assim que eu não acho que se encaixe. Ainda mais que a maioria dos artistas da arte popular, né, eles trabalham com o dia a dia, né, com toda a ordem de problemas, né? De problemas, é uma coisa interessante. Eu mesmo fiz, há pouco tempo, eu fiz um trabalho de sertão, que eu adoro, né, sertão, e eu tive que botar uma mulher grávida, porque fazer filho, né, aquele monte de filho. Então, são coisas características, né, são coisinhas, detalhes. Então, assim, eu acho muito legal que as pessoas, hoje em dia, estão abrindo mais a cabeça. Como, né, o museu lá do Pontal é lindo, eu acho bárbaro isso. E o contemporâneo, essa palavra contemporâneo, eu acho que rotula e dá uma distância entre o artista popular. Que eu vejo assim, vamos ver assim, na minha ignorância, né? Vamos lá. Eu vejo assim, quando a gente fala assim, arte contemporânea, eu acho que é uma arte muito mais difícil de se decifrar, de você se identificar. Para o artista, ele sabe o que ele quis dizer, mas para o observador, eu acho mais difícil. A arte popular, ela já te diz de cara o que é. É o trabalhador, é o ofício, é a noiva, não sei o quê, é a festa junina. Então, a gente mostra as nossas características, né, as regionais, seja o que for, mas assim, de mais esclarecida. Eu posso estar enganada, mas é assim que eu vejo, é dessa maneira que eu vejo, entendeu? Enfim. Acho que tem aí realmente uma questão de opacidade. Você traz um ponto que me interessa bastante, que é, além da gente, aliás, além não, mas a possibilidade da gente esgarçar o termo popular para fazer mais e mais coisas caberem nele. E me parece que outra possibilidade muito interessante é a gente esgarçar o termo contemporâneo, para que mais e mais coisas possam fazer parte dele, né? Nessa quase batalha, essa disputa aí com os termos, porque talvez a grande graça da arte seja esse para além da linguagem, ou esse anterior à linguagem, né? Essa vontade de trabalhar com opacidades outras. E eu acho muito interessante
também como outros artistas vão também se utilizar dessa forma tão direta de representação, sem se aliar ao popular, enfim, as questões são sempre mais complexas e colocá-las em linhas gerais apresenta seus limites, mas é uma questão interessante. Quase chamei de Efraim. Efra. Eu quis muito, fiquei muito feliz com a possibilidade da gente instaurar esse debate aqui, e principalmente de provocar esse encontro seu e do Marcelo, não apenas porque eu tive o prazer e o privilégio de estar com vocês em sala de aula, mas porque essa entrevista da revista Binômios foi muito importante, que o Marcelo fez contigo, é uma entrevista de 2014, foi uma entrevista importante no processo de... A Bruna Costa, que fez a assistência da curadoria comigo, provavelmente concorda comigo. Foi uma entrevista importante para a gente pensar esse binômio do contemporâneo, do popular. Eu acho que ali é um momento em que, com uma proximidade, uma força de síntese bastante grande, o Marcelo lança algumas questões em relação às bases que você usou na Bienal de São Paulo e como isso ia remeter a outro campo de referências que era mais vasto. Agora a gente aqui está sabendo da Bjork, sabendo, né, quem conhece Efraim sabe que uma hora vai chegar a Erika Versucci, outra hora a Vivienne Westwood, outra hora a Bjork, outra hora a gente vai para o sertão e outra hora as referências vão chegando com uma certa liberdade de fruição no mundo que realmente é muito empolgante. E é mais empolgante fazer esse debate ainda com uma das pessoas que eu acho que foi tão responsável por poder esgarçar essa trama na arte contemporânea. Tem um momento da entrevista que você fala... Eu vou me dar a liberdade de ler aqui, eu juro que é rápido o trechinho. É importante entender esse deslocamento do trabalho e essas questões conceituais, porque muita gente olha para ele e faz uma leitura muito superficial em relação a essas questões do sertão ou de identidade brasileira. E aí vem a parte que mais me interessa. Eles estão presentes porque o trabalho lida com a minha história. Então, obviamente, essas imagens, esses materiais fazem parte da minha história, mas não há intenção de representar o sertão, ou o Nordeste, ou a identidade brasileira. Na verdade, faz parte do trabalho por todas essas coisas que a gente está falando, mas não é necessariamente com isso que o trabalho se relaciona. Eu fico pensando muito sobre a ideia de pertencimento, e logo, de certa forma, o meu trabalho é sobre o pertencimento. A minha pergunta não é muito conclusa, mas eu queria te ouvir mais sobre isso, porque foi muito importante ler isso e perceber que, de alguma maneira, estávamos indo no caminho certo, né? A gente já tinha alguns sinais, é bem verdade que essa aproximação entre o dito erudito e o dito popular não são novidade, em artistas como tu, como a Leda, isso fica Leda Catunda, que também integra a exposição e que manifestamente elogia o arcabouço de artistas populares e fala que lhe interessam muito mais do que a dita boa pintura, e boa pintura são frases dela. Eu queria te ouvir sobre esse pertencimento, assim, como tu enxergas isso, como tu dialogas com isso. Tá? Tá. Então, é interessante isso. Eu gostei que você leu essa entrevista, porque eu não lembrava mais o que eu tinha falado. Então, foi ótimo, que assim eu posso falar com mais propriedade. É o seguinte, tem uma coisa curiosa, que eu comecei a trabalhar alguns projetos específicos de exposição. Eu voltava para a casa dos meus pais, no sertão, no lugar que eu nasci, e eu ficava trabalhando na oficina do meu pai, que era, né, porque faleceu, carpinteiro. Então, eu ficava trabalhando junto com ele e ele ficava me ajudando. E era muito curioso o contato com as pessoas lá, porque no Rio, São Paulo, as pessoas diziam que o meu trabalho era popular e naif. Lá as pessoas não reconheciam aquilo como nada, eles não conseguiam entender nada do que eu estava fazendo. Falei, realmente é uma coisa muito interessante pensar sobre isso, né? Porque assim, se todas as pessoas me jogam para um lugar e eu chego naquele lugar e as pessoas não reconhecem aquilo como pertencendo àquele lugar. Isso, para mim, é muito importante, porque é exatamente esse deslocamento de sentidos. A origem é lá,
é a minha história. Quando eu falo de pertencimento, é porque eu lido com imagens, com materiais e com referências que fazem parte da minha história. Então, é pertencimento nesse sentido, mas também é um artista diante daquele lugar. Sempre foi também um outro lado, tanto de classificar como ex-voto, que as pessoas estão falando que é ex-voto, mas elas não sabem o que é ex-voto, porque isso não é ex-voto. Né? O ex-voto tem uma função específica, que são partes do corpo que os escultores populares fazem para colocar na sala de milagres como uma forma de agradecimento de uma graça alcançada. Obviamente que o meu contato com essas imagens, eu lembro como, quando criança, eu ia na festa de São Francisco das Chagas, no sertão, e tem uma sala de milagres, e obviamente que o meu contato com essa sala de milagres foi algo muito importante para mim, porque já que não existia a ideia de arte ou museu, né, uma criança do sertão indo para um determinado lugar e eu chego numa sala lotada de imagens feitas de partes do corpo, com chagas, com representações de doença, mas eram partes do corpo e numa quantidade imensa. Assim, para mim é o meu primeiro museu. Para mim é o meu primeiro contato com arte. Porque na minha cabeça de criança não existia ideia de arte, não existia ideia de museu, mas eu também não tinha nenhuma classificação como criança. Eu não olhava para aquilo. Eu simplesmente estava arrebatado com aquela imagem, com a potência daquelas imagens. Então, isso, para mim, é a função da arte, né? Quando você chega diante de uma coisa e é aquela coisa muito maior que você. Aquilo potencialmente te transforma. Então, para mim, é o meu grande contato com arte. E, obviamente, o meu trabalho tem uma influência muito grande dessas imagens, por toda a minha história, por toda a minha biografia. Mas, obviamente, que eu tenho uma formação como artista. Eu estudo a história da arte internacional e brasileira, e é óbvio que eu começo a olhar para aquelas coisas com um distanciamento, que não é o distanciamento... Talvez, às vezes eu fico pensando, será se eu continuasse, por exemplo, morando em Fortaleza, será que eu faria o mesmo trabalho? Assim, eu não sei, porque essa ideia de pertencimento, para mim, também está ligada a uma ideia assim, eu posso cair numa armadilha fácil da crítica de dizer de me classificar como um artista representante, que representa o sertão, que representa a arte nordestina. Eu não tenho essa pretensão. Na verdade, essas imagens, esses materiais, eles são importantes para mim, para a minha história, o lugar que eu nasci, a minha identidade. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou representando um lugar. Querer representar um lugar é, no mínimo, pretensioso. Então, assim, obviamente que é o meu posicionamento enquanto artista e pensando uma produção que tem vínculos e conexões com esses, né, que transita entre esses dois universos, o universo do dito popular e o universo dito erudito. E é esse trânsito o tempo inteiro que me interessa, mas o trabalho ele está falando de outras coisas. Não dá para ser superficial e não dá para fazer uma leitura tão rápida, tão imediatista. E também essa ideia de classificação como o artista que representa o sertão, isso é também super chato. E como o Marcelo também falou, a ideia de ex-voto, não é ex-voto. A pessoa que olha para o trabalho e chama de ex-voto não entendeu nada. Porque ex-voto... ex-voto, porque tem ex-voto que são representações em pintura. Então, as pessoas podem olhar para uma pintura e dizer isso é um ex-voto. Eu acho que é simplesmente um rótulo ou uma ideia superficial que as pessoas têm sobre uma determinada produção e elas vão classificando, porque classificar também torna o trabalho mais confortável para eles.
porque simplifica. Então, existe uma entrada que eu posso chamar isso de ex-voto, eu posso chamar isso de representação do sertão, do Nordeste, e eles vão pelo que parece mais simples e mais rápido. Assim. Eu gostei também, e eu vou perguntar um negócio para o Marcelo, que agora a gente está participando dessa exposição a Nordestes, né? E a exposição, óbvio, que tem artistas populares, artistas contemporâneos e tal. E ele falou muito sobre essa história do retorno, né, o que acontece depois com esses artistas, e eu acho sempre isso uma via muito perversa. Porque a gente tem o exemplo daquela artista Adriana, pintora, que mostrava os trabalhos numa feira, ali em Copacabana. Ela é adorada por vários artistas, o Zerbini, a Adriana Varejão e uma série de artistas ditos contemporâneos compram o trabalho dela. Passou por aqui. E ela participa de uma exposição em Nova York, A Lei da Selva, que era uma exposição que eu também estava, que é a curadoria do Tiago Carneiro da Cunha, e aquilo me dava uma certa aflição, porque eu ficava pensando, porque quando ela voltar, ela não se encaixa mais na feira, que é o lugar que ela ganha o dinheiro dela, mas, ao mesmo tempo, o mercado de arte contemporânea não absorve. Então, ela fica num limbo. E para mim, é uma perversão do sistema. E eu queria também aproveitar um pouco a experiência do Marcelo, porque ele, a Clarissa e o Bitucação Daí, eles visitaram o Nordeste inteiro nessa viagem, e durante essa viagem foram visitando todos os artistas. E era engraçado que o Marcelo ficava dizendo, nossa, uns trabalhos em Umburana incrível. Eu falei, Marcelo, para com esse negócio de Umburana, eu não quero mostrar esse trabalho de Umburana. E aí ele foi a Ilha do Ferro, e ele foi chegando a uns lugares incríveis e uma produção incrível. Então, eu queria aproveitar e pedir que ele falasse um pouco dessa experiência, dessas visitas. Agora está, eu tenho certeza. Que vai em cima do que ele está falando, que traz o Farnese e a exposição, que é da EBC, uma reportagem, acho que é 2 minutos. Pode? Claro. Pode ser, Marcelo? Claro. Animado. Quer apresentar, dizer o que é o vídeo, que de repente nem todo mundo te ouviu. Sobre o que é o vídeo que a gente vai ver agora? Então, é um vídeo é uma matéria que a EBC fez sobre uma exposição que era Farnese de Andrade e os ex-votos. Eu achei que ela era muito interessante, porque fala dessa relação que o Efraim está trazendo, quer dizer, sobretudo a pergunta que ele faz, será que se eu tivesse permanecido, eu teria feito essa trajetória, se eu estivesse ou não, e falando um pouco dos ex-votos como não mais ex-votos, como uma outra coisa, e também um artista claramente erudito, como o Farnese, trazendo, achei que podia ser interessante. Divide as atenções com os ex-votos
ia fazer a pergunta, né? Ulisses, para a gente juntar, para dar tempo. Então, corroborando aí talvez um pouquinho para a pergunta do Efraim, que foi no sentido da exposição Nordeste, está em cartaz lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver, quem puder, no Sesc 24 de maio, abriu mês passado, né? E aproveito também, não é uma exposição sobre arte popular, mas o Rio das Navegações ou dos Navegantes? O Rio dos Navegantes, que está no Museu de Arte do Rio, que é uma exposição que, muito embora não levante essa bandeira, provoca aproximações e lida também com esse borrar de fronteiras, que, para quem conhece a trajetória do Marcelo, sabe que isso é uma trajetória, né? Não isso se constrói. Mas a minha pergunta ia numa via um pouquinho mais diagonal, tentando forçar um pouco a barra e fazendo uma ligação com a segunda mesa que a gente teve, que é porque as escolas de arte existem. Na sua fala, você utilizou dois termos que me interessam singularmente. Um deles é distinção, o outro é preconceito. E a gente está aqui falando de artistas que não recorreram e não tiveram acesso ao ensino, às escolas, às academias. E se a gente vai olhar para essa genealogia da arte na IFE até fora do Brasil, a gente vê produções que decidiram não se adestrar em escolas e academias. Mas estamos num país com um abismo de desigualdade social como o Brasil, né? O ensino é uma questão que ainda não... Tivemos os dados semana passada, 1/4 da população até 25 anos não está alfabetizada, né? Então, esses dados são alarmantes. Muito embora esses dados sejam alarmantes, o Marcelo tem uma experiência muito rica na UERJ, que me parece ser um dos grandes expoentes de se pensar uma academia que não é mais a academia que o Gershman criticava lá em 75, né? É uma academia que já está se constituindo. Muito embora esses artistas talvez não venham da academia, a academia já está extremamente sensível a essas manifestações ditas populares, à cultura visual, ao mundo das imagens, e eu brinco desde o início da exposição que, infelizmente, ela ficou mais necessária quando a gente tem essa série de cortes em relação à universidade pública, e comecei a brincar que a exposição também era nenhum museu a menos, também era nenhuma universidade pública a menos. E gostaria de te convidar a falar um pouco sobre o acesso ao ensino público e te pedir para falar um pouco sobre a importância das ações afirmativas, das políticas antirracistas para a construção de uma universidade que constrói realidade mais do que representa a realidade. Eu acho que eu posso um pouco juntar aqui algumas coisas, né? Efraim falou dessa experiência da exposição de São Paulo ao Nordeste. A gente percorreu os 9 estados do Nordeste em contextos, às vezes, muito ligados à produção da arte popular, como a Ilha do Ferro, né? Em Alagoas, e em outros contextos, aí eu penso em Cachoeira, por exemplo, na Bahia, onde a universidade chegou, ou a Universidade do Recôncavo hoje é uma realidade que traz uma produção incrível, porque muitas coisas que a gente falou aqui também de um modo separado, né? A gente está no Rio de Janeiro, né? Também, talvez, se estivéssemos em São Paulo, isso seria um fato. Mas quando você está em Cachoeira, quando você está no interior da Bahia, esses contatos são mais porosos, eles são mais invadidos. Então, eu visito o artista dito popular e tenho contato também com o jovem cotista, né, negro, que está cursando a Universidade do Recôncavo. E aí, esse jovem está ali e também conhece esse artista, né? Conhece o Louco Filho, por exemplo, que a gente tem na Casa do Pontal, toda a família, Doidão Bahia, Louco Filho. É uma família ligada a essa produção da escultura em madeira, né? Então, acho fundamental a política afirmativa. A UERJ se modificou com essa política. Eu entrei na UERJ em 2006. Hoje tenho alunos aqui, né, como o Rafael, que participam mais das atividades. A universidade, na época em que eu estive como aluno, né, e eu fui aluno da UFRJ, da Escola de Belas Artes, fiz história da arte, assim, né, aprendi história da arte ali,
ela é muito alterada, principalmente numa relação mais direta entre a produção do conhecimento e, de certa maneira, a experiência profissional, por exemplo, na curadoria, ou mesmo a relação do artista que sai da universidade, ou mesmo antes de sair, já está participando das exposições. A gente tem no Nordeste o Kaique e o Alain, uma dupla do Recôncavo da Bahia, de Cachoeira, que também foi, você falou, você foi nosso aluno aqui, essa dupla foi aluna do Ayrton Heráclito, né? Também um artista importantíssimo na afirmação das questões da racialidade, né? da produção contemporânea. E aí essa dupla já pensa o baculejo, que é quando você é revistado, né? Na Bahia chama baculejo, quando você é revistado pela polícia. E é uma dupla que faz duas fotos incríveis com essa luz da polícia nos corpos negros. E é uma dupla que veio por causa das cotas, né? Então, não precisa de muito, né? Essa convivência, eu acho, que é o que você propõe aqui na exposição, é o melhor, é o mais simples de fazer, né? Não separar, porque, neste sentido, uma cidade do Recôncavo, pós, né, as políticas afirmativas do governo Lula e Dilma, já produziu uma dupla que está agora no Sesc 24 de Maio. Não que a gente ache, né, não estou aqui fazendo uma propaganda como se aquilo fosse, ganhou o Oscar, né? Mas está convivendo, pelo menos, com o seu professor, assim como você convive aqui. Quer dizer, são redes que você pode ativar de um modo muito, muito simples, às vezes, né? E redes que a gente tem esperança de que convivam num pensamento, como disse a Ângela, sem as preconcepções, né? E acho que, nesse sentido, a UERJ, no Rio, talvez no Brasil, né, a universidade que há mais tempo atua na política de cotas, eu também vi a UERJ se modificar. Há uma crise geral, que é a relação dos ateliês, o que fazer num ateliê de arte hoje, né? Se você recua, se você ensina. Engraçado que hoje a gente foi à Casa do Pontal para fazer um projeto com a Ângela Lucas, com os estudantes da UERJ, e a gente estava discutindo isso. O que se faz no ateliê, né? Que é uma coisa que aqui também é uma escola que se pensa neste lugar. Você pode fazer um ateliê no seu computador, mas também qual o problema de você fazer uma oficina de madeira, de escultura em madeira ou de pintura, né? E a universidade ela foi também se adequando a isso. A gente também tem que pensar que essa condição dos materiais da arte é uma condição muito elitista, muito cara, né? É caro. A gente pouco produz escultores hoje nas escolas de arte. Eu fiz uma grande pesquisa sobre escultura contemporânea brasileira, que resultou num livro bem gordinho, assim, e não há escultores saindo dos ateliês, né? Do livro, Lívia participa, Efraim participa. Por quê a gente não tem ateliês de escultura, né, nas escolas de arte, no sentido amplo, né? Porque ficou no meio do caminho. E, por outro lado, ninguém vai estudar para ser um Valtércio Caldas da noite para o dia, ou um Wasman, né? Então, quanto você tem que ter de dinheiro para isso? Ao mesmo tempo, a gente não vai pela lógica das maquetes, que é uma coisa que não aparece e que a arte popular é uma escola inteira. A gente acabou de ver ali, né? A Dalton e Palatinic, é uma escola, mas ninguém faz maquete na produção de ateliê. E mesmo o escultor com mais grana faz projetos antes das execuções. Quando a gente ouve o Cildo da entrevista, ele vai dizer: eu fiquei, durante 20 anos, escrevendo num caderno as minhas ideias. E, muitas vezes, ele retoma as ideias dos anos onde ele não tinha dinheiro para fazer aquilo, né? Mas como fazer isso? E repito, esses ateliês das escolas de arte, no sentido mais amplo, eles não produzem mais escultores. Não sei dizer porquê, né?
sei um pouquinho que eu acabei de dizer, mas é nessa condição, às vezes, né, de um modo de agir ali que você não consegue e você não vai exigir, porque também a gente não tem, a não ser talvez a FAAP deve produzir algum escultor. Quando você tem uma escola de arte com muita grana e que vai dar, né, como na escola de culinária, que você tem que ter todos os ingredientes, né, vai dar aquela madeira, aquele metal para a pessoa estragar, porque primeiro você vai estragar, depois você vai achar o seu projeto. E é isso, assim. Então, acho que, nesse sentido, o ensino público ele tem que existir, porque não é verdade que só filhos de ricos passam para as universidades públicas, não é verdade isso, não é verdade que você gasta mais dinheiro para educar quem já teria condições, não é nem um pouco de verdade. Aqui a gente tem casos, Maxwell Alexandre, a gente tem casos de alunos cotistas, né, que assim vivenciaram, mesmo na PUC, uma política de inclusão. E a política de inclusão é fundamental, porque qualquer instituição ela é uma barreira para uma vida cotidiana, né, uma vida corriqueira. E a nossa tarefa tem que ser abrir as portas, assim, porque senão você não vai conseguir ali fazer, conectar. E, nesse sentido, a gente retoma a palavra que você falou, a arte vai ser somente um signo de distinção social. Ela vai só viver cercada de champanhe, caviar e coquetéis. E isso é ótimo que exista, mas isso é um pedaço, né? É um pedaço assim muito depois. O que a gente vê um pouco o oposto, a gente antecipa esse lugar, né, e esquece da produção, muitas vezes. E aí também vive um sistema de repetições no mau sentido. A Ângela falou da coisa da repetição, mas só que ao contrário, você vai querer, assim como um turista quer sempre se meter no trabalho, por exemplo, de um artista e dizer, eu gosto mais verde, né? E a arte popular também ensina a gente que ela faz, vou fazer verde, qual o problema de fazer verde, né? Você também tem, muitas vezes, uma repetição no outro extremo, que é esse extremo da distinção, de coleções que repetem os mesmos artistas, né? Então, você, às vezes, fica 20 anos vendo coleções iguais, com os mesmos nomes. E os meninos lá de Cachoeira, né, mandando ver ali, arrebentando, entenderam tudo, já estão lá na frente e não chegam, não acessam. Então, acho que o mais interessante nesse sentido é exercer esse lugar de convivência que já existe também. Não é que a gente tenha que inventar o lugar. Esse lugar já existe. Eu dei só o exemplo de Cachoeira, né, mas, pelo Brasil, muitas vezes, uma galeria comercial, acho que a gente comentou isso lá na palestra que fizemos no BNDES, com você também, às vezes a galeria comercial é a única instituição que tem, então não tem problema expor na galeria comercial também, né? Não precisa também do preconceito às avessas ali, né? E, às vezes, é isso. Agora, o modo de fazer com que isso se horizontalize, eu acho que é um grande desafio que as políticas de inclusão, de afirmação, elas conseguem fazer muito bem, assim, né? Comer um pedaço de uma sociedade que foi escravocrata, que distinguiu e separou, né, por racialidades ali, preconceitos, e é uma ferida. A gente tem que enfrentar essa ferida, eu acho. É isso. E é interessante. Acho que a pergunta foi um pouquinho mais longe do que a gente estava falando, mas eu achava que é sempre necessário, inclusive enquanto escola pública, trazer esse debate à tona e relembrar disso. Mas tem uma pergunta para a Ângela agora. Justamente nesse dia que a gente esteve lá no BNDES, estávamos falando, a Ângela propôs, o Museu Casa do Pontal ainda está com a exposição? Ainda está com a exposição no BNDES, a partir do acervo do Museu Casa do Pontal. E Clarice Diniz e Marcelo foram falar pela exposição a Nordeste. Rafael Fonseca, que está com uma exposição em São Paulo, vai itinerar para o Rio de Janeiro, chamada Vai e Vem,
em torno das redes de dormir estava lá, e eu pude estar lá dividindo um pouco sobre a nossa exposição aqui, que vai até dia 7 de julho, merchan, mas nesse dia eu respondi a provocação sobre arte popular com o trabalho do Rafael Alonso, que é um trabalho que, embora se constitua no campo da pintura e que vai falar de campos de cor e que a gente poderia lê-lo sob camadas mais formais, me interessa muito a nomenclatura que o Rafa traz para o trabalho, que é arte popular, arte sem a letra E ao final, tal qual a banda de pagode de 1985, lá do Leandro Lenhart, que eu imagino que alguns de vocês conheçam, que são outros campos da nossa cultura que também sofrem com esse preconceito, né? Isso não é, infelizmente, isso não é um privilégio das artes visuais ou das artes plásticas. E fiquei lembrando aqui, Ângela, que dois dos artistas contemporâneos que a gente buscou para fazerem parte da exposição, um deles é o Chico Tabibuia e o outro é o Véio. E isso era propositadamente uma provocação no sentido de que todos os campos fossem borrados e que não fosse possível dizer que os da coleção eram populares, os de fora da coleção não fossem. Foi uma tentativa de borrar essas fronteiras, mas o Véio também veio muito por conta de uma outra preocupação, que está ligada à pergunta que eu quero lhe fazer, que é sobre a ideia de nenhum museu a menos. O Véio é um artista que fundou o Museu do Sertão, né, que tem 17 mil peças, enfim, tem uma preocupação museológica. E lá no início da nossa conversa, a gente estava falando sobre essa importação de preocupações grimbergianas aí, né, com minimalismo e tal. E outra preocupação que muitas vezes, e é uma preocupação interessantíssima, ela me agrada muito para pensar, que a gente importou foi a ideia da crítica institucional. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre o que é fazer uma instituição no Brasil. Como é para o Museu Casa do Pontal sobreviver? Estou te falando isso porque convivi muito com os diálogos em torno desse museu, que é o Museu de Arte Naif, falando sobre a dificuldade mesmo de criar sustentabilidade para instituições culturais e de criar acesso e de de contribuir para essa formação de público. O Museu Casa do Pontal sofreu agora a grande enchente, né, e que danificou parte das peças, estava com uma campanha de financiamento coletivo, não queria perder a oportunidade de te ouvir um pouco sobre como a gente pode fazer diferença para partir depois dessa fala aqui, também poder agir em torno de uma instituição que está preocupada em investigar a arte popular. Então, primeiro eu queria falar uma hipótese, somar uma hipótese com o que o Marcelo falou, sobre por que nos ateliês você não tem a produção de escultura. Eu acho que tem uma temporalidade, a gente está vivendo uma outra temporalidade. E a escultura, ela demanda um tempo enorme. É aquela história, assim, com as tintas, você vai mais rápido, não sei se você chega mais rápido, mas você vai mais rápido. Com a escultura, a técnica tem uma importância muito grande e exige um tempo. E eu acho que a coisa mais escassa na vida contemporânea é o tempo. Então, talvez, também os materiais, tudo isso, mas, sei lá, eu, quando fiz Belas Artes, a gente esculpia em cera, a gente tinha blocos enormes de cera que a gente fazia escultura. Tem milhões de possibilidades de materiais que você pode usar, né? Ainda mais hoje, com tanto plástico esculpível que você tem hoje, né? Para você trabalhar e tal. Enfim, uma hipótese, né? Mas, respondendo ao Ulisses, né, realmente eu tenho assim um acompanhamento dessa trajetória do Museu do Pontal. Eu conheço esse museu funcionando desde 1976 e eu começo a trabalhar no museu em 92. Então, na verdade, são muitos anos acompanhando uma instituição. E, às vezes, uma proximidade grande demais te faz perder a perspectiva, muitas vezes, porque a história acaba sendo uma história tão pregnante, tão forte. Mas, como antropóloga, que trabalha sempre com
a antropologia, ela trabalha sempre com análises comparativas, o tempo todo a gente fica pensando no campo, como esse campo maior do qual a gente faz parte, né? Mas é óbvio que é o campo dos museus, que é o campo das instituições culturais, que é o campo dos projetos incríveis que surgem e que desaparecem, das institucionalidades frágeis do Brasil, né? Eu acho que é um trabalho assim muito intenso, que exige de todos que estão envolvidos com as instituições que trabalham com cultura e com arte, tem uma hiperdedicação para que aquela coisa aconteça. E é de uma ordem, que eu acho que é uma ordem assim, que tem que tocar muito pessoalmente e gostar daquele universo, porque de fato assim é uma exigência extrema. Então, em relação a esse projeto que a gente fez da benfeitoria, porque o museu foi alagado, então a gente não perdemos obras dessa vez. Nós perdemos todo o mobiliário expositivo. Só para vocês terem uma ideia, se a gente dividir essa sala em 3 e pensar naquela altura ali como 1 metro cúbico, fechando aqui, nós tiramos isso daqui de madeira de dentro do museu. Tudo foi para o lixo, muita coisa foi para o lixo. Foram 40 caminhões de água e de lama que saíram de lá. É algo quase impensável. Óbvio que ficou muita coisa, porque a gente já vinha, como nós já tivemos várias inundações, desde que o projeto das Olimpíadas nos atingiu, a gente já vinha trocando muito material por compensado naval, por madeira resistente à água. Então, muita coisa ficou, mas realmente foi um estrago muito grande. Então, o que aconteceu com essa benfeitoria, e aí eu lembro que foi uma forte inspiração o projeto de benfeitoria que vocês fizeram aqui no Parque Lage, e que eu acho que foi um detonador para a área cultural, dessa percepção de que existem questões que podem ser ampliadas e existem pessoas que podem e que querem ajudar, mas nem sempre sabem como. E, no nosso caso, evidentemente, foi um caso assim, nós tínhamos uma meta de um recurso, uma primeira meta de um recurso relativamente pequeno, que era R$80 mil, que era uma meta para reconstruir e reabrir o museu. Então, foi um primeiro passo que a gente deu. E mais importante, nos pareceu, ou tão importante quanto, tão importante quanto a arrecadação de recursos que a gente conseguiu, foi o tipo de comunidade que se formou em torno da questão e em torno desse conhecimento, da importância do museu, da importância dessa coleção que é a maior coleção brasileira, que tem 10 mil obras de esculturas brasileiras, do Brasil todo. Então, essa percepção tornou-se mais aguda. Não sei se o Lucas quer falar, Lucas, porque o Lucas é o diretor executivo do Museu do Pontal. Foi ele que levou, que formulou esse processo e tudo isso. E eu acho que ele podia dar uma palavrinha de 1 minuto, não? A referência da campanha do Queer, né? Que foi uma inspiração muito grande para a gente. Essa questão da comunidade, que a gente vai, nessa questão da sustentabilidade, a gente vai atingindo e atacando aquilo que é mais estratégico, né? Então, não, agora abrir um edital, vamos lá. Não, ali pode ter recurso, vamos lá. Sai uma exposição para, vamos lá. E, às vezes, acaba que nessa correria de buscar sustentabilidade, de conseguir recursos, você deixa de colocar energia num lugar que dá muito trabalho, que é a comunidade, são as pessoas,
é o entorno, é como aquelas pessoas que gostam da arte popular, mas você se relacionar com cada um, você fazer uma comunicação, enfim, dá muito trabalho. Tendo pouca gente, mas dentro dessa situação a gente acabou vendo que a gente precisava realmente gastar esse tempo, investir esse tempo, e foi fabuloso. Então, assim, hoje a gente está com uma série de ativações, e eu acho que as ativações vieram e mudaram também. A gente já estava com uma perspectiva diferente de instituição, que a gente mudou também, a gente já vinha num processo de alteração, e que era esse novo museu que a gente vai ter na Barra da Tijuca, e uma nova ideia de museu, mais conectado com a comunidade, mas era uma ideia um pouco abstrata, confesso. Agora a gente tem uma ideia muito clara do que é a comunidade, que a comunidade é dos moradores, é daqueles que gostam da arte popular, é de quem gosta de cultura popular, é quem gosta de arte, quem gosta dos atravessamentos, quem gosta de discutir a questão. Ou seja, são muitas questões, são muitos públicos. Isso também a gente percebeu, que o museu não tinha um público. Então, o museu tinha a família que mora na Barra e que frequenta e gosta. Tem a pessoa que gosta de arte popular. Tem a pessoa que gosta de arte e... enfim, tem muitos públicos. Então, enfim, Ulisses foi lá, né? Enfim, tinha 100 pessoas para ouvir o debate. Depois a gente lançou o filme, que a gente fez uma pesquisa sobre os artistas do Maranhão. Foram 350 pessoas numa terça-feira, às 6 horas da tarde, para ver um filme, sabe? Então, tem público. A gente percebeu também que é um momento muito especial desse campo, desses atravessamentos que vocês estão falando. Eles estão mais perceptíveis, estão mais urgentes e estão mais claros. Eu acho que tanto é que a gente fez essa exposição em 2011, era uma novidade, quase que também não repercutiu. Depois a gente fez uma outra do Farnese também, depois a gente fez uma outra que foi ao contrário, porque a gente foi fazendo o que era artista contemporâneo, erudito, com artistas populares. Aí a gente fez 2. Aí depois a gente inverteu. Era um artista popular, né, dito popular, com vários artistas eruditos. Então a gente inverteu o peso também, porque era meio que um e os vários, e aí a gente inverteu e tal. Mas é isso, acho que agora, né, está um momento assim muito vibrante e muito bom. Acho que o nome da exposição é maravilhoso, e a gente quer estar junto, pensando coisas, projetos, enfim, acho atravessamentos. E eu acho, nesse momento da estrutura da cultura tão enfraquecida, eu acho que tem um lado que a arte, acho que a produção artística vem forte, e eu acho que as instituições também podem vir com menos recursos, mas com uma força de narrativa, de comunicação mais contundente do que estavam anteriormente, e esperar que melhore e a gente faça desse momento um momento de, enfim, da gente aprender e se reformular e tal. Obrigado, Lucas. Eu acho que realmente essa lembrança se tem, o Fábio não vai me deixar mentir, se tem um recado que eu acho que fica, além da questão da sustentabilidade, é uma sustentabilidade humana, né? Quando a gente consegue criar rede, quando a gente cria essa teia, espaço cimentado, né? Então, estamos aqui. Quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que é sobre o financiamento, mas é também sobre uma força coletiva, né? E isso é realmente muito potente. E falando em força coletiva, eu acho que é o momento da gente fazer dessa conversa um pouquinho mais plural. Se tivermos... Ótimo, Bruno já nos salvou. Bom, primeiro, obrigada pela fala de cada um de vocês, pela presença. Eu queria, na verdade, fazer um corte assim, nesse debate que vocês estão fazendo, e fazer tirar uma dúvida mais biográfica com a Mabel. Se você puder contar um pouco
sobre a relação que você tinha com o Museu de Arte Naif, que você tem com o próprio Lucien. Você falou que ele te encomendou uma pintura. Eu queria saber melhor como é que era isso. Eu fiz a parte de biografias da exposição, fiquei meio obcecada por isso. E também dessa sua origem indígena, né, da sua mãe, para eu poder também conectar essas informações na minha cabeça. Bom, lá no Mian, eu confesso que foi aquela história, eu fiquei um pouco assustada, né, porque a nível de Museu Internacional de Arte Naif, de cara. E a minha primeira exposição foi na Suíça, quer dizer, não foi nem no Brasil. Eu fiquei assim, foi uma coisa emocionante, mas realmente você se qualifica de uma maneira, fica difícil para você voltar para a rua. Porque você começa a expor na Suíça, primeira exposição sua, e depois pau, na OEA. Nossa, muita exposição. Tá, eu ganho dinheiro aonde? Eu tenho que ir para a rua, eu vou ter que vender alguma coisa, ou artesanato, ou meus quadros. Se eu pintar os quadros, eu não posso me assinar como eu assino no museu, porque está desqualificando. Eu não sou uma artesã, eu sou uma artista plástica. É o rótulo. Então, você fica dura, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Aí, quando você está de folga, você pinta. Porque viver de arte não dá, não tem condição. Então, foi isso. Aí o museu fechou, foram 20 anos, né? Quer dizer, que são 20 anos que eu tenho mais ou menos o quê? Mais ou menos umas 400 obras no acervo. É muita coisa, fora que está espalhado por aí, que já foi vendido também. Mas, assim, foi duro, é difícil, vou dizer que ainda é difícil. E quanto à minha mãe, quer dizer, eu realmente tenho muito trabalho de arte, porque minha mãe nasceu na Nação Deni, no sudoeste do Amazonas, né? Então, assim, eu carrego muita coisa dela, né? Eu já tive até vontade de fazer uma exposição somente usando materiais naturais, né? Eu já tive essa vontade de fazer, e até em homenagem a ela pela descendência, né? Bom, enfim, então assim, entrar para o museu foi difícil, mas quer dizer, não foi uma coisa que foi convite, né? Porque levaram um desenho meu. Falei, nossa, manda fazer um quadro. Eu trouxe dali, eu comecei, realmente foi legal. Mas esse retorno para a tua realidade é muito difícil, realmente é muito difícil. É aquilo, né, que o Efraim estava falando. Espera aí, o que eu sou agora? Eu sou artista plástica, eu sou artesã, entendeu? O que eu faço? E eu tenho um problema sério, porque eu não pinto, eu faço muitas outras coisas. Então, a gente fica perdido, não sabe o que faz, né? Eu vou pintar, eu vou fazer bonecas, que eu adoro bonecas, né? E aquela boneca bem, sabe, de alinhavo, toda no brilho, no paetê, bem assim, muito, né? Eu gosto dessas coisas, mas é uma coisa que eu não vendo, eu estou fazendo para mim. Então, é bem arte popular. Essa é bem arte popular. Então, é isso. Você quer saber mais alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo bem. Falou, obrigada. Obrigada. Boa noite a vocês. Desculpe o atraso. Estava na secretaria resolvendo alguns problemas, né? A gente sempre tem, né? Mas obrigado a Mabel, Efraim, Marcelo, Ângela. Eu acho que, para mim, é muito interessante ouvir vocês falarem, porque muitas vezes as coisas aqui acontecem de uma forma instintiva, né? Acho que a gente, às vezes, não pensa tanto. A gente vai entendendo o problema e, diante do problema, a gente toma determinadas atitudes para enfrentar esse problema, né? E no caso do Queer Museu foi isso, né? A gente tinha um problema e como enfrentaria esse problema, né? E aí encarando o mesmo problema indo à frente. E quando a Jaqueline me convidou para conversar sobre o problema do Museu de Arte Naif, em função de todo o sucesso que a gente estava tendo aqui na gestão, né? Eu vim muito feliz para cá, falando, Ulisses, cara, tive uma reunião e é incrível o museu, a gente tem que fazer uma exposição, vem lá comigo, porque
Eu até, fazendo um parênteses, né, ouvindo vocês, eu iniciei minha paixão pela arte colecionando, né, e eu coleciono há 16 anos. Agora, eu, na verdade, estou na outra ponta, né, vendendo, não colecionando, né? Mas brincando, brincadeira à parte, eu sempre fui um colecionador naif. Eu penso assim, né, ouvindo vocês falar, porque eu nunca tive uma formação, eu nunca estudei arte, né, eu nunca cheguei, vou ler esses livros, eu vou estudar sobre esses artistas, e depois de tudo que eu realmente entendi dele, agora eu vou saber escolher o trabalho certo para comprar, né, eu não posso errar, é um investimento, é uma grana que você bota, e muito alta muitas vezes. E sempre para mim foi uma coisa muito instintiva, e ouvindo um, conversando com o outro, vendo o trabalho dos outros artistas ou dos outros colecionadores. E quando a gente, né, fala da exposição de arte naif, ouvindo vocês falarem, eu acho que a gente atingiu muito bem o objetivo, né? A gente conversando, era assim o objetivo, fazer artistas naif com contemporâneo, trazendo um pouco essa minha visão de colecionador. Eu falei, caramba, se eu soubesse, se eu conhecesse esses artistas antes, por esse valor eu teria comprado, indiferente do mercado, porque assim, quem faz o mercado é o colecionador no final, porque o colecionador começa a comprar, aí depois a galeria começa a olhar para aquilo que aquele cara está comprando, fala assim, não, peraí, então deixa eu representar ele, porque eu acho que vai ter um mercado para ele, já que fulano de tal está comprando. Então também existe isso, né? Eu me lembro muitas vezes galeristas me perguntando o que você estava comprando, ou quem você está vendo, ou pedindo muitas vezes indicação. Então, eu acho que também passa por uma situação que o Marcelo colocou, né, que eu acho que é muito interessante, essa questão da volta, né, do retorno do mercado, mas eu acho que a gente tem uma situação que os galeristas eles não entendem ainda isso, né? Eles não têm essa sensibilidade da potência da arte naif. E o objetivo dessa exposição era exatamente eu pegar os colecionadores. Eu me vi ali olhando, né, o Osias. Eu falei, eu quero ter os trabalhos do Osias. Eu quero ter o trabalho... eu quero isso. Isso cabe na minha coleção de arte contemporânea. Isso entra perfeitamente. Tanto que eu tenho lá 30 trabalhos do Manuel Eudócio. Fui até lá no Nordeste, na casa dele, comprei, botei dentro e... Quando os colecionadores estrangeiros visitavam minha casa para ver a coleção, o que eles mais gostavam era Sil, era Manuel Eudócio, que é essa arte popular que eles não têm nem contato, que eles não veem muito, porque não existe lá, né? Então, eu acho que, nesse sentido, essa exposição traz para a gente realmente uma luz nova, no sentido de, se ele voltar e as pessoas não perceberem, pena para as pessoas, mas tem que continuar lá vendendo. Se tiver que voltar para vender na feira, volta, porque vai ter gente comprando, e volta para a galeria quando eles perceberem. Eu acho que a preocupação, ela existe, né? Ela é uma coisa que nos angustia, né? Porque você fala assim, pô, você atingi aqui no máximo e ninguém percebeu ainda isso, né? Mas eu acho que é uma pena, mas é super válido, porque a gente vê uma pessoa como o Bispo do Rosário hoje ser o cara mais bombado brasileiro quase lá fora, nunca vendeu um trabalho, né, no manicômio, né, e hoje ele podia fazer parte dessa exposição tranquilamente, né, ter trabalhos do Bispo do Rosário de uma forma maravilhosa. Então, realmente, não é nenhuma pergunta, assim, é um depoimento agradecendo tudo que vocês falam, porque realmente a academia ela me ajuda a entender tudo o que passa na minha cabeça e por que eu faço, né? Porque é muito interessante. Isso que a Ângela falou, eu percebi quando eu assumi a escola, né? Quando você está de fora vendo a situação, quando você está de fora vendo a arte, você tem insights, né, muito interessantes e muito importantes que o pessoal de dentro não vê, porque também é uma situação muito fechada, é um gueto, né? E sempre o meu objetivo aqui, desde que eu entrei, é abrir esse gueto, tornar mais porosa a nossa situação, mais plural, né, cada vez mais, né? Porque aí as ideias surgem, né? Aí as pessoas entendem que tem outras formas, que tem outras vias, e não necessariamente você tem que estar só na academia para conseguir descobrir algo muito importante nesse meio da arte, né? E essa, para mim, a experiência tem sido incrível, né? Que bom que tem dado certo, né? E com
a super ajuda do grande Ulisses, né? Ele realmente consegue entender tudo que eu penso e bota de uma forma melhor ainda, né? A gente tinha brincado que a gente queria uma exposição, eu falei, não, eu quero uma exposição de 519 trabalhos, né? Por 519, porque esse ano a gente faz 519 anos, né, Brasil. Então, eu queria trazer essa correlação, né? Seriam 500 trabalhos de artistas na IFE e 19 artistas contemporâneos. Aí ele me convenceu que era impossível trazer 500 trabalhos, ia ser uma loucura, trabalho insano, e eu sempre dou razão a ele no final. Mas, realmente, super obrigado por todas as falas de vocês, que, para mim, foi muito importante, elucidativa, né? E, realmente, mostra que eu acho que a gente está num caminho certo, um caminho importante, até para, realmente, outros equipamentos culturais cada vez mais estarem próximos, e eu acho isso fundamental, não só equipamentos culturais, como universidades e escolas, né? A gente teve uma outra palestra que estava a UF aqui, estava a UERJ, estava a UFRJ, né? Então, eu acho que o nosso grande diferencial aqui é não ter essa vaidade, né? A gente entender que é tudo de todo mundo e a gente está aqui de passagem. Então, quanto mais forte a teia que a gente conseguir, né, traçar, né, a gente conseguir realmente realizar, eu acho que saltos mais altos a gente vai conseguir dar, né, na nossa cultura, enfrentando todos esses desafios, porque agora não tem mais jeito, a gente vai ter que enfrentar, mas a gente tem que ser inteligente para enfrentar de uma forma que a gente enverga, mas não quebra, né, e trazendo outras visões, né, para até mostrar que o que estão falando está errado, e foi esse o objetivo no Queer Museu, né, e está sendo esse o objetivo na Arte na IFE, e que venham outras oportunidades, né? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Será que tem mais alguma pergunta para os nossos convidados? Sim, não, talvez. Acho que a gente até já estourou o nosso tempo, mas enfim, mais uma vez, então vou corroborar com o agradecimento final aqui do Fábio. Largamente agradecer a vocês. Eu acho que essa discussão tem muito pano para manga. Assim, a gente poderia mais e mais se demorar nisso. Espero que a gente se demore bastante para que um dia esses termos e essas categorizações deixem de ser importantes tal qual elas são hoje, que a gente possa ter uma fruição que confie mais nessa pulsão de como essas obras nos provocam experiências no corpo mesmo, na ordem do sensível. Agradeço enormemente a vocês, mesmo. A exposição está entrando na sua rota final, né? Ela acaba agora dia 7 de julho, então aproveito esse momento para convidar vocês e os seus amigos e sua rede para que estejam aqui, principalmente também pensando a questão do Museu Internacional de Arte na IFE do Brasil, que a gente possa integrar essas discussões sobre o acesso ao ensino público, sobre o papel que essas instituições culturais têm no cotidiano da nossa educação, do nosso país, né, para a gente trabalhar nessa desigualdade aí louca. E a gente tem ainda uma quarta mesa do nosso programa público. Aqui na escola a gente gosta de frisar cada vez mais que exposições são mais do que salas cheias de objetos, né? Acho que os nossos amigos todos aqui concordam muito. Então, a importância da gente falar sobre o programa público, falar sobre o programa educativo, se vocês vierem, Gilson está aqui, nosso supervisor, então, conversar com as meninas do projeto Afrografiteiras, assim, são artistas que já lidam com grafite, já lidam com a cor, já lidam com a pulsão gráfica, já lidam com a questão matérica no seu cotidiano, então tem aí também visões muito interessantes para contribuir para esse debate, mas eu vou fazer um convite mais específico, que é para o dia 3 de julho, próxima quarta-feira, às 19 horas, também nesse horário que a gente está aqui reunidos, a gente vai ter mais uma mesa, que é de marginalização e criminalização justamente do popular. Essa é uma mesa que vai se preocupar, talvez, não tanto com esse espectro do popular que nós falamos hoje, mas sobre um espectro do popular que foi utilizado pela OAB do Rio de Janeiro há 2 meses atrás, na sua nota de repúdio sobre a criminalização da arte popular, na ocasião da prisão do DJ Renan da Penha, que levou mais de 2 milhões de pessoas, junto com a Ludmilla, nesse carnaval
para a Avenida Rio Branco, para o espaço público, para pensar cultura, para realizar cultura no espaço público. Eu acho que cada vez nós, pessoas que tão confortavelmente utilizamos o rótulo de eruditos, devemos aprender com essa teia, devemos aprender com esse tipo de troca. E eu tenho certeza também que essa exposição é um ótimo dispositivo para que a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, depois de 44 anos, comece a cogitar também produções que não estiveram dentro dessa escola, que não tiveram possibilidade de vir até a Zona Sul, que não puderam fazer a sua formação aqui dentro. Então, no dia 3 de julho, a gente vai ter uma mesa inspirada pela denúncia contida no trabalho dos artistas da exposição, que se dedicaram a abordar as desigualdades sociais. Olhar para esse tema, a partir da arte naif, enseja a necessidade de refletirmos sobre as atuais ofensas aos terreiros de candomblé, para a criminalização dos movimentos populares e comunitários e para o rechaço a expressões como o funk. Como se dá esse processo de marginalização e criminalização de expressões e práticas populares? Como que o preconceito e a ignorância vêm sendo o motor para a violação dos direitos culturais e humanos de determinados grupos sociais? Acho que a Ângela fez uma fala muito oportuna hoje, falando sobre a repetição, e é muito triste que a repetição para um determinado grupo popular seja coerência e para outro seja mesmice, né? Então, é importante que a gente sensibilize para essas outras formas e estratégias de interpelar o desejo, a imagem e tal, e eu estou achando que a Ângela tem um recado para dar ali, junto com o Lucas, para a gente terminar aqui. Estou certo, Ângela? Nossa, Ulisses, você lê pensamentos. Não, é que amanhã nós temos o encerramento da exposição Fronteiras da Arte, que está no Espaço Cultural, na Galeria do BNDES, com o acervo do Museu do Pontal, discutindo essa questão de fronteiras. E ela encerra sexta-feira, e amanhã, às 5h30 da tarde, a gente tem um debate que é sobre antropofagia, misturas e arte popular. A gente vai receber a filósofa Márcia Schuback, que é a tradutora do Ser e Tempo, de Heidegger, e que é professora da Universidade de Estocolmo, na Suécia, e vamos receber uma performance da psicanalista e artista Numa Ciro. Então, ficam todos convidados, e eu também aproveito para falar e agradecer aqui para o Marcelo, que está curando uma exposição que a gente vai ter no Museu do Pontal, nas áreas alagadas, mas que não serão reformadas, porque o recurso só vai ser para uma parte. Então, essa exposição ela vai inaugurar dia 27 de julho, e fica aqui todo mundo convidado. E agradeço também ao Marcelo. Obrigada. Boa noite.